Mas, por falar, né, a arte, ela é maravilhosa, né, doutora? Porque ela faz com que as pessoas que muitas vezes estão doentinhas, aí a arte ajuda a dar uma desopilada, uma relaxada e aí a vida segue melhor. A arte faz a contraponto com o tratamento. Nós no Boldrini temos a questão do voluntariado trabalhando a arte com as crianças, com os pais, com as mães. Isso é muito interessante. Ou seja, mesmo que o problema esteja com a criança, os pais passam por esse momento do artesanato e ajudam também. E ajudam, fazem várias ações, né, vários artesanatos, isso é muito interessante. E eles se sentem mais seguros. E olha, eu aproveito aqui para apresentar a doutora Mônica conosco, hematologista. E é interessante, doutora, porque muitas pessoas, às vezes, nós estamos falando de especialidades médicas hoje no tratamento da dor, mas eu gostaria que a senhora nos falasse todas as doenças que são levadas para os cuidados de um hematologista. Então, a hematologista é um médico que cuida das doenças do sangue. Podem ser doenças que são de evolução mais crônicas, como a anemia falciforme, a talassemia, a própria hemofilia, que nós vamos falar mais tarde, mas também temos as doenças mais agudas, então as anemias ferropriva por falta de carencial por ferro, as anemias megaloblásticas também por carencial e as púrpuras, que é uma doença muito comum na criança, quando aparecem as manchinhas roxas, a plaqueta cai, e essa coisa da plaqueta cair é uma preocupação hoje na dengue. Então as crianças que têm púrpura trombocitopênica, elas acabam também tendo a questão da dengue e chama atenção. Então é importante que essas crianças procurem o atendimento médico. E olha, e nós estamos aqui conversando com uma hematologista justamente porque o tema da nossa conversa de hoje é a hemofilia, que é uma das doenças do sangue. Então nós vamos começar a entender o que é essa doença, doutora. Pode nos explicar? Com certeza. A hemofilia é uma doença hereditária. Ela é ligada ao X, então ela é muito mais frequente nas pessoas portadoras do sexo masculino. E essa doença falta uma proteína no sangue. Então a coagulação, que é a hora que a gente para de sangrar, ela não está completa na hemofilia. Falta um pedacinho. Eu sempre brinco que é como um dominó que a gente põe um atrás do outro e você faltou um pedacinho, você não consegue ativar a coagulação. Então assim também é a hemofilia, falta um fator de coagulação, então a criança, o adolescente, o adulto, o jovem, eles vão ter maior possibilidade de sangramento. Esse sangramento pode acometer articulações, joelho, cotovelo, tornozelo, pode acometer músculos e outros lugares. Então é muito importante que a gente tenha essa oportunidade de divulgar o que é hemofilia, porque as crianças estão em escola, as crianças estão em parques. Vão se machucar. Vão se machucar. E é importante que as pessoas saibam o que é a possibilidade, o que a hemofilia promove. A primeira atenção dos pais, por exemplo, caiu, machucou e não para de sangrar, isso poderia ser um sinal? Isso poderia ser um sinal. Principalmente se ele cai, se machuca e, por exemplo, tem criança que fica mancando, né? Ela fica com o tornozelinho ou o joelho aumentado de volume, isso é um sinal. E às vezes a criança não tem. Uma coisa muito importante é que nem toda história da família tem hemofilia, nem toda criança tem na história familiar a hemofilia. Ou seja, não necessariamente é hereditário. Ele é hereditário, mas tem a questão da mutação de novo. Então a gente vai ter um grupo pequeno de pessoas que vão ter hemofilia porque naquela gestação acabou tendo essa alteração genética. Então, sempre viria pela hereditariedade, mas não é contagioso. Não é contagioso. Isso é muito importante a gente esclarecer. Sim, até porque às vezes a criancinha fica com o joelho um pouco aumentado, um tornozelo, e aí o que acontece? Ai, não vou chegar perto porque, nossa, vou pegar, né? Não vou deixar, a mãe não vai deixar a outra criança brincar. Mas esse assunto está interessante. A gente vai continuar com ele, conversando com a doutora Mônica depois do intervalo. Hoje nós estamos recebendo a médica hematologista, doutora Mônica Veríssimo. Estamos falando sobre uma das doenças, né? Algumas que a senhora já citou, mas a hemofilia é uma destas doenças. E nós encerramos o bloco anterior falando que ela não é contagiosa. Então, é possível os pais identificarem, levarem para os cuidados médicos, o tratamento, e aí a gente entende que
não vai ter perigo nenhum dessa criança continuar frequentando a escola. Exatamente, isso é muito importante. A hora que a gente faz o diagnóstico, existe um tratamento que é fornecido pelo Sistema Único de Saúde e esse tratamento é a reposição desse fator que está faltante. Ele tem que ser aplicado de forma endovenosa, a gente faz a profilaxia, então a gente aplica nessa criança de manhã cedo, antes de ir para a escola, e ela pode ir para a escola e fica tranquila, quer dizer, mas a gente tem que lembrá-la que ela precisa fazer atividade física, né? Porque a hora que ela faz atividade física, ela desenvolve a musculatura dela, ela ajuda a não sangrar. Então isso também é muito importante. Inclusive nós colocamos umas imagens, a imagem que tem as duas veias, Silvia, isso, essa daí. Isso. Poderia explicar para nós, doutora? Sim, então, quando a coagulação é normal, essa é uma veia, esse como se fosse assim, de uma forma esquemática, não é canudo, né? Na realidade é um tubo vermelho, que é o vaso. Quando a coagulação está normal, ou seja, não falta nenhum pedacinho, você sangra, ela regenera. Então é como se fosse, como eu falei, é um dominó que vai sendo ativado e vai fazendo a coagulação. Ela vai ativando esses fatores, como uma cascata. A gente até chama cascata da coagulação. No caso da criança com hemofilia, ou do adulto com hemofilia, falta esse fator. Ou o fator 8, que é a hemofilia A, ou o fator 9, que é a hemofilia B. E aí o que acontece? Faltou esse fator, não consegue ativar essa cascata. E aí ele sangra, porque o organismo não tem como reparar isso. E aí ele sangra dentro do joelho, dentro do cotovelo, dentro do tornozelo. E por que eu estou falando tanto de articulação? Porque é um sangramento muito característico na hemofilia. É um sangramento de articulação. 60% a 80% dos sangramentos na criança, ou no adolescente, ou no adulto jovem, com hemofilia, é vinculado à articulação. E justamente porque vai cair, vai o joelho no chão, vai o cotovelo, vai a mãozinha, a dobra. Então, a mão, por exemplo, eles podem sangrar aqui, porque aqui a gente tem várias articulações, e ele sangra e fica inchado. Lógico que a criança, enfim, o paciente, a pessoa com hemofilia, ela pode sangrar também quando arranca um dente. Esse dente, às vezes, na primeira manifestação, quando ela é mais leve, arranca um dente e fica sangrando sem parar. E aí a gente tem o alerta que tem que ser feito alguma coisa. O que é esse alguma coisa? É justamente tratar com o fator de coagulação, que ele é feito de forma endovenosa no momento no nosso país. Um dos tratamentos, a senhora citou, que é inclusive subsidiado pelo Sistema Único de Saúde. E isso é muito interessante. A hemofilia é uma doença que precisa de uma equipe multiprofissional. Fisioterapeuta, ortopedista, hematologista, enfermagem, porque ela vai aplicar e vai ensinar a família a aplicar esse fator na casa, para a criança possa ter essa atividade. E a gente também faz com que os adolescentes, adultos jovens também aprendam a aplicar, para eles terem autonomia, para eles terem qualidade de vida. Isso é muito interessante. Eu só queria recapitular uma coisa. A senhora disse num determinado momento, quando estava falando sobre a doença, que é característica do sexo masculino? Isso, é isso mesmo. Por quê? Porque lembra quando eu falei que era hereditário? Ele é ligado ao X. Então, a mulher, ela é portadora quando ela tem alteração. Mas precisa de 2X. A mulher tem 2X. Eu não vou ter a hemofilia, basta ter um X só alterado com a herança hereditária. Por isso que o homem é mais frequente. Porque ele é X e Y. Então, aí, por isso que a hemofilia ela é ligada ao X. Então, há casos em que a mulher possa também ter? Exatamente. É raro, mas em geral a mãe é portadora e o pai tem hemofilia. Então, a mãe tem a herança da hemofilia e o pai também tem hemofilia. Aí, nesses casos, a mulher pode, porque ela vai herdar os 2X, com a herança genética, e aí ela vai nascer Nasce uma mulher com hemofilia. É mais raro? É raro, eu imagino. Mas pode nascer. Pode Olha sim. Que interessante. E é para nós hoje que estamos aprendendo com a senhora, doutora, é interessante também que a gente entenda que não é só esse tratamento, só essa injeção. Para cada caso, existe um tratamento específico e precisa de acompanhamento médico. Precisa de acompanhamento médico, precisa de um acompanhamento multiprofissional. Então, não é só o médico, não é só a enfermeira, não é só o fisioterapeuta, não é só o ortopedista. É uma equipe cuidando. Né? E não é só a reposição do fator. Eu tenho que fazer fisioterapia quando sangra, eu tenho que fazer exercício físico. Então, tudo isso é importante. E nós temos mais uma imagem que nós vamos disponibilizar para o pessoal que está em casa, doutora. Eu vou pedir até para que o pessoal disponibilize para você visualizar e a doutora vai nos explicar
de que se trata essa imagem. Podemos ver? Então, do lado esquerdo, a gente vê a quantidade de fator da coagulação. O normal é ter acima de 50%. Então, é o primeiro... O lado esquerdo, da tela. Tá. Então, é o primeiro, como se fosse um tubo de ensaio. Sim. Né? Embaixo, a gente tem a hemofilia leve, que é uma redução de fator 8 ou 9, entre 50% e 40%. A hemofilia moderada é quando ela é menor do que 5% e até 1%. Mas atenção, a hemofilia grave, ela tem menos de 1% de fator de coagulação. E a gente tem uma porcentagem ao redor de 30% das pessoas portadoras de hemofilia tendo hemofilia grave. E para você ter uma ideia o que isso significa no país, a gente tem entre 20 e 25 mil pessoas portadoras de hemofilia com todos os tipos. Com todos os tipos. Com todos os tipos. Um pouquinho menos, mas com todos os tipos. O não cuidado com esses sangramentos pode levar à morte? Se forem sangramentos que afetem locais de risco de vida, então, por exemplo, sangramento no fígado, por exemplo, num órgão interno, um trauma, um acidente de carro que bate, né, o fígado e ele fica lá sangrando, pode levar à morte. A gente está pensando só nos machucados Sim, que visualizamos. Exatamente. Né? Por exemplo, meninos, né, às vezes arteiros, né, sobem em lugares assim e cai lá de cima da árvore e bate a cabeça no chão. Ele vai ter um sangramento, ele tem mais chance de ter um sangramento dentro interno. E aí eles correm risco de vida. Então, por isso que é importante o diagnóstico da hemofilia, que as pessoas saibam que as pessoas tenham e socorrerem imediatamente receber o fator de coagulação. No caso, por exemplo, voltando à hereditariedade, já tem um caso na família e a mãe gestante está esperando esse bebê. Já seria interessante, entre tantos exames que se faz nessa primeira infância, e principalmente no neonatal, na criança recém-nascida, é interessante fazer esse tipo de exame? A gente sempre recomenda, quando a família já tem história de hemofilia, a gente recomenda depois do primeiro mês de vida fazer esse exame, porque eu tenho que fazer a dosagem no sangue. Então, primeiro mês de vida? Primeiro mês de vida já pode. É diferente de outras doenças que às vezes demoram um tempo para manifestar. A criança, se ela tem hemofilia, ela vai nascer sem o fator de coagulação. Ela vai nascer com aquela porcentagem alterada. Então, já no primeiro mês de vida, às vezes, quando a família é muito esclarecida, a gente fala assim, olha, espera um pouquinho, vai até o terceiro mês de vida. Mas a angústia, a ansiedade de quem lida no dia a dia, né, com uma doença que pode limitar, sim, a vida da criança, do adolescente, e que hoje a gente mudou isso com a profilaxia. A profilaxia fez essa diferença para as pessoas, né? Porque não tem sangramento. Você usa o fator e esse sangramento não ocorre. Isso é muito interessante. Agora, doutora, eu vou falar uma coisa que não é da área médica, mas que fica como alerta. Nós temos muitas pessoas que nos veem na zona rural desse país maravilhoso. Sim. E muitas vezes o acesso é muito mais difícil. Sim. E quando acontece esse tipo de coisa, aí o pessoal fala, não, coloca açúcar que coagula, coloca pó de café, coloca às vezes num machucado que não para de sangrar. E que são do conhecimento popular. Sim. Poderia nos orientar em relação a isso? Sim, então, todo o sangramento... O que fazer? É importante, você fez uma excelente colocação, porque a hemofilia, ela tem, o sangramento é articular. Às vezes, aquele sangramento de pele, ele não altera, porque a primeira defesa da coagulação é as plaquetas, né? Então, não tem problema, sangrou um pouquinho de cortes, bateu a cabeça, sim. Aí bateu a cabeça, aquela história que as suas mães já falavam, não deixa dormir, se dormir vai ter alteração, né? Então é importante ver o quadro e, na medida do possível, levar rapidamente para o local mais próximo que tem atendimento médico. Isso é importante. Isso é muito importante, porque colocar açúcar, colocar café, num corte, ok, não vai dizer que é hemofilia, mas se for, infelizmente, um sangramento articular ou até um trauma mais grave, aí isso vai fazer a diferença entre viver ou não. Então é muito importante. Doutora, foi rica a nossa conversa, gostei bom. demais. E fica aqui o alerta para quem está em casa. Sim.
Eu quero agradecer a sua presença. Falamos, completamos o que precisávamos falar em relação à informação. Completamos, sim. E eu só queria mencionar que hoje, 17 de abril, é o Dia Mundial da Hemofilia. Verdade, as então, meninas não podia colocaram deixar, para mim, eu esqueci de falar. Eu não podia deixar de mencionar que esse dia foi criado baseado no aniversário de uma pessoa que tinha hemofilia e que fundou a Federação Mundial de Hemofilia para lembrar, para nos alertar da importância da informação. A informação pode mudar a vida de cada um. Então é isso que eu queria deixar de mensagem para vocês. Muito obrigada. Obrigada, porque hoje é um dia de conscientização e a senhora foi riquíssima na sua explanação. Obrigada, viu, doutora? Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês. Muito obrigada.